Por que alguns países como a Inglaterra usam a via da esquerda, enquanto outros o lado direito? Será que essa diferença é apenas um capricho deles ou há uma história antiga por trás disso? Por que eles simplesmente não começam a usar o lado direito como o Brasil ou os Estados Unidos? Como as antigas tradições moldaram o modo como dirigimos hoje? E como isso nos afetou? Nesse vídeo, você vai descobrir como os cavaleiros da antiguidade definiram a mão inglesa na Inglaterra e no Reino Unido. No Brasil, a tradição de dirigir na faixa da direita tem raízes históricas dos nossos colonizadores europeus. Na Europa, e especialmente em Portugal, trafegava-se pelo lado direito, e essa prática foi naturalmente adotada pelo Brasil. A influência americana também fez parte dessa história aqui no Brasil, pois em 1919, a Ford, empresa americana, estabeleceu uma fábrica em São Paulo e começou a montar o modelo Ford T, que já tinha a configuração do volante à esquerda, projetada para trafegar pela direita, fazendo com que os carros da Ford ficassem mais famosos e utilizados aqui no Brasil. Em 1903, São Paulo foi a primeira cidade a estabelecer uma lei de trânsito, pois teve um aumento na circulação de carros que ainda era pequena na época, mas já necessitava de organização. A configuração padrão era a circulação pela direita. Você já deve ter percebido que os povos antigos tiveram bastante participação nesses nossos costumes. E no Reino Unido não é diferente, pois lá, além do veículo circular na faixa da esquerda, o volante fica na parte direita do carro, sendo o contrário dos nossos costumes. Mas por que disso? Cerca de 35% da população mundial dirige ao lado esquerdo. Uma curiosidade sobre é que a maioria dos países que fazem isso são antigas colônias britânicas. Essa estranha coincidência é na verdade o motivo do porquê eles usam a via contrária da nossa. A prática conhecida como mão inglesa tem suas raízes mais cedo do que a nossa, ainda na Idade Média. Durante esse período, a maioria das pessoas era destra, o que influenciava no comportamento dos cavaleiros. Pois imagine, você é um cavaleiro destro, logo sua arma vai ficar na sua mão direita e o escudo na mão esquerda. Para facilitar o combate contra os adversários, seria muito mais fácil se posicionar ao lado esquerdo da estrada, pois assim sua arma chegaria mais rápido contra ele. Com o desenvolvimento urbano, os cavalos e as carruagens continuaram a trafegar do lado esquerdo, mas em estradas diferentes. Giles Chapman, que escreve sobre automóveis, diz que o Leis Britânicas da Estrada, traduzido para o português, de 1835, uma espécie de código de trânsito, estabeleceu por lei que se dirigiria ao lado esquerdo no Reino Unido e suas colônias. A regra foi exportada, por exemplo, para o Japão, onde os engenheiros britânicos planejaram que as ferrovias do país fossem conduzidas pela esquerda, o que levou ao estabelecimento de uma regra semelhante para os veículos que trafegavam nas estradas, explica. Mas acontece que no final do século XVIII, durante a Revolução Francesa, a mudança para o lado direito da estrada começou a se consolidar. Napoleão Bonaparte, ao expandir seu território, padronizou o tráfego ao lado direito em todos os territórios que conquistou, incluindo grande parte da Europa continental. Acredita-se que a adoção desse sistema tenha sido também uma forma de rejeitar tradições de classes privilegiadas, já que a nobreza costumava cavalgar pelo lado esquerdo. Inclusive alguns países que antes dirigiam pelo lado esquerdo mudaram para o lado direito para alinhar-se aos vizinhos. A Suécia, por exemplo, realizou uma transição histórica em 1967, conhecida como Dia H, para se adaptar aos padrões da Europa continental. Uma curiosidade sobre a mudança da via esquerda para a direita nos Estados Unidos é que ela foi para enfatizar sua independência do Reino Unido, pois após a independência sobre os britânicos, eles mudaram a direção para a mão direita como uma forma de se distanciar das práticas britânicas e afirmar sua própria identidade. Mas por que países como a Europa simplesmente não abandonam a mão inglesa? Bom, mudar isso seria mais do que custos. Teriam também que mudar a tradição. Além disso, alterar todos os sinais de trânsito, redirecionar o tráfego, adaptar rodovias e ajustar veículos seria extremamente caro. Implementar uma mudança dessa magnitude poderia causar confusões e aumentar o risco de acidentes durante o período de transição. Você tinha ideia que algo tão simples seria por causa de costumes antigos? Que por conta daqueles cavalheiros, países como a Inglaterra ainda usam a via esquerda. Pois se você gostou da descoberta, manda para aquele seu amigo que precisa saber disso. Te vejo na próxima.